Imagine a sensação de fechar os olhos por um segundo e, ao abri-los, descobrir que 6 dias inteiros da sua vida foram apagados. Como um corte seco na edição de um filme, sem rastro de onde você esteve ou do que fez. Para a maioria de nós, isso soa como ficção científica. Mas e se eu te contar que, em uma vila esquecida no mapa, isso se tornou uma epidemia real, assustadora e incontrolável? O que você faria se o simples ato de respirar o ar da sua rua pudesse desligar o seu cérebro por uma semana? E o pior, o que você veria quando finalmente acordasse? Durante décadas, as estepes congeladas do norte do Cazaquistão abrigaram comunidades que o resto do mundo ignorava solenemente. Entre elas, uma localidade chamada Kalatch, um lugar onde a monotonia era a única regra. Até que a terra resolveu cobrar uma conta que ninguém sabia que existia. O gatilho inicial foi quase imperceptível. Um fazendeiro, operando seu maquinário pesado, simplesmente apagou no meio de uma manobra, tratado como mero esgotamento físico. O que os paramédicos assumiram ser estresse extremo rapidamente revelou sua verdadeira face. Ele não estava apenas dormindo. Ele estava preso em um limbo neurológico, do qual nenhum estímulo conseguia arrancá-lo. Só que o horror não terminou com um caso isolado. A exaustão, como se sabe, não é uma condição contagiosa, mas o que quer que estivesse caçando os moradores de Kalatch começou a se espalhar como um vírus fantasma. O cenário escolar transformou-se em algo bizarro e silencioso. Crianças desabavam sobre seus cadernos no meio de uma frase, como se uma chave mestre cortasse a energia de seus corpos. A praga não fazia distinção de idade, gênero ou sequer de espécie. Cães e gatos desmaiavam no meio da neve. Os corredores das clínicas locais entraram em colapso. Médicos trabalhavam exaustos com dezenas de pacientes em coma. E é exatamente aqui que a história perde o controle. Os resultados laboratoriais voltavam impecáveis. Não havia sinais de infecção viral, nenhuma neurotoxina conhecida no sangue, nenhuma falha orgânica. Corpos que funcionavam com uma perfeição clínica irritante, mas habitados por mentes completamente inacessíveis. Para compreender o segredo sobre Kalatch, é necessário olhar para o que o Império Soviético tentou apagar dos mapas. A vila não foi construída ali por acaso. Ela era vizinha de Krasnogorsk, uma das chamadas cidades secretas. Esses complexos industriais ocultos foram criados com um único propósito: extrair urânio. Durante décadas, mineradores rasgaram as entranhas daquela terra extraindo material radioativo, sem qualquer preocupação. Quando a União Soviética ruiu, as minas foram simplesmente abandonadas e deixadas para apodrecer sob os lençóis freáticos. Com a escalada da histeria global em torno da vila que dorme, o silêncio do governo foi quebrado. Pesquisadores e toxicologistas invadiram a região. Apontaram contadores Geiger para o solo, esperando um pesadelo radioativo. Mas os medidores permaneceram bizarramente silenciosos. A radiação de fundo era normal. A água estava limpa. Foi então que o Estado apresentou a sua resposta oficial, aquela que deveria encerrar o caso e acalmar a imprensa. Segundo eles, os túneis afogados criaram uma armadilha. A água estagnada empurrou bolsas de monóxido de carbono. Esse gás, inodoro e invisível, estaria brotando do chão da vila. Uma maré de toxinas bloqueando o oxigênio cerebral. A explicação era conveniente. A falta de oxigênio induzia ao coma. Caso encerrado, certo? Nem perto disso. A matemática dessa explicação não fecha. O monóxido de carbono é letal em ambientes fechados, uma garagem trancada. Mas Kalatch é uma vila aberta, varrida por ventos fortes. Para derrubar pessoas na rua simultaneamente, a concentração precisaria ser apocalíptica. E se fosse, eles teriam sofrido necrose cerebral irreversível em minutos. A asfixia explica a queda, mas não explica de forma alguma o que acontecia na fase de despertar. O despertar não trazia letargia, mas surtos de agressividade mecânica assustadores. Idosos precisavam ser contidos por múltiplos enfermeiros para não arrancarem os próprios acessos intravenosos. E junto com a agressividade vinha o terror psicológico.
As vítimas gritavam sobre alucinações severas, criaturas rastejando pelas paredes e vozes inumanas ecoando do teto dos hospitais. Isso não é falta de oxigênio. Isso é a assinatura clássica de uma neurotoxicidade agressiva, alucinógenos sintéticos de nível militar. O que exatamente apodrecia naquelas minas, além de urânio? Quando um Estado não consegue justificar cientificamente, a solução deixa de ser médica e passa a ser logística. De forma cirúrgica, o governo evacuou a vila. Eles não tentaram descontaminar o solo. O Estado pagou para que abandonassem suas casas, apagando a vila do mapa. Uma manobra que ecoa os protocolos de silenciamento de acidentes com armas químicas da Guerra Fria. Hoje, o que restou de Kalat é apenas poeira, estruturas podres e um silêncio absoluto. Uma cidade fantasma, monumento a um enigma enterrado. Mas para os ex-moradores, o pesadelo não terminou. Muitos ainda sofrem com lapsos de memória, tremores crônicos e sinais de dano permanente no DNA. O que quer que tenha invadido seus sistemas nervosos nunca saiu completamente. Resta a sombra da incerteza sobre qual verdadeira herança o Império Soviético deixou apodrecendo naquelas crateras. Será que tocaram em algo no fundo daquela mina que o cérebro humano não tem capacidade para processar? Se você tem coragem de explorar os segredos que o sistema tenta ocultar, inscreva-se no Curiosidade Proibida. Deixe nos comentários. Você acha que o governo inventou a história do gás para esconder um experimento? Continue questionando tudo o que te disseram ser a verdade. Até o próximo mistério.